a lição de número 2, nós vamos tratar sobre as imagens bíblicas da igreja, tá? De certa maneira, nós vamos estudar as imagens que descrevem o relacionamento, imagens que descrevem a função e imagens que descrevem a habitação. Na semana passada, nós falamos sobre a origem da igreja, né, irmãos? Onde a gente aprendeu que a igreja, ela foi estabelecida, mas em primeiro momento ela nasceu no coração de Deus. Então hoje nós estaremos aí falando sobre esse assunto. Gostaria que os irmãos aí abrissem suas Bíblias, né? Vamos ler o texto áureo, mas vai ficar ali projetado também, irmãos. Então, assim, hoje vai facilitar. O Júnior já projetou ali, colocou ali no telão para a gente, tá bom? Então, para facilitar a gente. Então, o texto áureo de hoje se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E eu vou estar lendo aqui primeiro, depois eu vou contar com os irmãos, tá? Então, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, depois a gente lê junto. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Pedro, capítulo de número 2 e versículo 9. Amém? Então, no contar de 3, irmãos, vamos ler todos juntos para a glória do Senhor. 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém, irmãos? Verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Amém? Então nós vamos aprender hoje, irmãos, de forma figurada, porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra o amor de Deus através de Jesus, mas por uma igreja, por um povo que ele escolheu, um povo que ele remiu, um povo que ele busca encontrar as boas obras. Então, diante desse contexto, nós vamos ver várias figuras, né? Como figuras, símbolos que representam esta igreja, como que ela é, de certa maneira, reconhecida, né, na Bíblia, e como que nós vamos, então, de fato, entender o porquê também que o Senhor nos dá esta oportunidade. Para a leitura bíblica, nós vamos utilizar os textos de Efésios, capítulo 5, do versículo 25 a 32, Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 32, e depois 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 e 10, tá bom? Vai ser projetado aqui também, irmãos, e aí os irmãos fiquem bem à vontade, tá? Se quiser ler na sua Bíblia, se quiser ler aqui no telão também, fique bem à vontade, em nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, versículo 31,
deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Então a gente vai percebendo que essas figuras que a Bíblia traz a respeito da igreja é, na verdade, aquilo que nós já vivemos, né? Como seres humanos, mas para mostrar para nós que o Senhor, Ele ama o ser humano de uma tão grande maneira que Ele usa exemplos, né, do nosso cotidiano para demonstrar aquilo que Ele também o faz em relação à igreja. E justamente essa exortação de Paulo aos irmãos de Éfeso é justamente em relação ao matrimônio, né, o casamento entre um homem e uma mulher, acerca do compromisso firmado diante do altar de Deus, acerca do cuidado, né, acerca de fato daquele compromisso firmado, né? E o Senhor nessa noite traz para nós essa informação, irmãos. Eu gostaria agora também da gente vai fazer, primeiro antes de a gente fazer o comentário, a introdução. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram que de forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Primeiro, né, a primeira imagem, então, da Bíblia, na Bíblia, a respeito da igreja, o tópico 1, imagens que descrevem um relacionamento. Então, o primeiro é a noiva de Cristo. Então, a igreja, como símbolo, como imagem, na Bíblia, ela é tida como a noiva de Cristo, a igreja. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como o da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 2. Convém destacar que a palavra grega Parthenos, trazida em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então, olha só, irmãos, o propósito de Deus com a igreja, né? Então, quando o apóstolo Paulo usa desse termo, irmãos, ele está dizendo justamente que o Senhor nosso Deus, Ele espera de uma noiva, né, que tenha um compromisso. Primeiramente é compromisso, porque não adianta, irmão, a gente pensar num casamento
sem compromisso. O casamento que não tem compromisso de ambas as partes não é um casamento falido. E nós vamos perceber aqui que Cristo, em seu primórdio, né, no seu entendimento primário a respeito do ser humano, ele, como diz a palavra do Senhor, o Senhor nosso Deus amou o mundo de uma tal maneira, dando o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas, de certa maneira, alcançasse a vida eterna. Isso está lá em João capítulo 3 e o versículo de número 16, 3,16, João 3,16. Então nós vamos observar, então, a primeira figura, a primeira imagem da igreja na Bíblia é o que então, irmãos? A noiva de Cristo. Amém? Então a primeira imagem que nós trazemos aí dentro do Evangelho é a noiva de Cristo. Então, uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então você vê, é aquela jovem, donzela, que ainda não contraiu as núpcias, não teve nenhum relacionamento íntimo com homem nenhum, mas está se guardando para o seu marido, para o seu esposo. Assim é a igreja, Nós estamos vivendo, de certa maneira, para o grande dia, encontrarmos com o Senhor e, conforme a palavra do Senhor, eternamente, vivermos as bodas do Cordeiro, que é o projeto inicial de Deus para o ser humano. Então, o segundo tópico que nós vemos como imagem da igreja é a esposa de Cristo. Então, anteriormente era noiva, agora já é a esposa. Paulo retrata também de forma vivida a imagem da igreja como esposa, Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Então aqui nós já vemos o apóstolo Paulo, irmãos, trazendo para nós a questão da pureza, A imagem dessa esposa era destacada pela pureza, mas também nós temos que observar, irmãos, que o Senhor, devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Então, uma das coisas que a gente observa no relacionamento é assim, tem que ter uma recíproca. Assim como a igreja, ela tem o papel da esposa de se preparar, de estar adornada, de estar, de certa maneira, completa, adornada, bela, enfim, purificada. De certa maneira, o casamento é algo magnífico, irmãos? Porque eu lembro muito bem do meu casamento, e os irmãos também, que já passaram por isso também, já sabem muito bem o quanto que é importante, A gente tem ali a gente faz os projetos e faz os arranjos, enfim. Na hora que está ali acontecendo aquele evento, passa muitas coisas pela nossa cabeça e no final você percebe que tudo que você assim o fez está sendo concretizado. Então eu vejo aqui, na ocasião, Paulo dizendo, assim como a igreja, ela é tida como uma esposa, primeiro Cristo amou a igreja. Então o relacionamento aqui é descrito com o marido e a mulher. Então por isso que ele diz, vós maridos, volta lá, Juninho, para mim, Efésios capítulo 5, versículo 25. Olha só para a gente ver como que é algo único, irmãos. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então esse foi o papel de Cristo, e está sendo o papel de Cristo. Primeiro, ele nos amou, e depois se entregou por cada um de nós, irmãos. Ele morreu na cruz, doou ali o sangue dele, verteu o sangue naquela cruz, mostrando que, na verdade, essa figura é o que deveria estar acontecendo.
né? Você vê hoje quantos maridos que não amam as suas mulheres. E muitas das vezes a gente vê aí essa violência, né? Dentro da igreja é inadmissível. Fora da igreja a gente vê que, infelizmente, o ser humano anda de mal a pior. Mas dentro da igreja, irmão, nós como cristãos temos que estar cada vez mais dentro do contexto bíblico, dentro do que a palavra de Deus nos exorta, irmão. Então, amar, cuidar, né? E, de certa maneira, estar disposto a se entregar por ela, né? É difícil, né, irmão? No contexto que a gente vê hoje, a falta do amor, mas Jesus nos traz essa informação, que nós, igreja, temos que estar cientes do papel nosso em relação àquilo que Cristo já fez por cada um de nós, irmãos. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas Jesus já morreu, né? Já pagou o preço, tal, eu não preciso de fazer nada, eu vou andar de qualquer jeito. Imagina, irmão, uma noiva toda desmantelada, né? E aí eu falo assim, a gente vê assim, né? E eu fico pensando, né, irmãos, que quando a gente está ali buscando, né, sonhando em ter uma família, então o que a gente percebe? A gente começa a observar, porque minha mãe sempre falava para mim, olha, Gessé, tem que observar a pessoa que você vai casar, e assim também, consequência, a minha esposa, também os seus pais orientaram ela também a buscar também um cabra que também desse condição também, porque não adianta só um lado pesar, né? Então, ambos têm que estar ali conscientemente, né? Para depois falar, puxa, eu não sabia que fulano não gostava de trabalhar. Você vê, irmão? Doar, você vê, ó, amou e a si mesmo se entregou por ela. Você vê o que Jesus passou pela igreja. O sofrimento, não só das perseguições, mas o próprio trabalho, né, irmão? O amor dele pelas pessoas, pregando o evangelho, levando essas informações, morreu verdadeiramente doando ali, né, a sua vida. Então esse é o propósito, né? Então assim, ó, essa imagem do relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Então esse é o papel, irmãos. O presbítero isso falou, é muito importante. Então a gente tem que observar, irmãos, é um relacionamento. Para que o relacionamento ele possa durar conforme o que a palavra de Deus, né, nos dá, eu estou dizendo de forma humana, até que a morte separa, tem que ter realmente um comprometimento. Assim também é a nossa vida com Deus. Se não houver um comprometimento, se não houver uma entrega, se não houver realmente uma doação, né? Se doar, e o que o contexto fala ali, entregar-se, né? Quer dizer, em vez de buscarmos os nossos interesses, sempre buscar o interesse daquele que está ali também, né? Nesse relacionamento, o cônjuge, né? É uma recíproca, né? Um trabalhando em prol a vida do outro, assim como Cristo trabalhou, está trabalhando em prol da igreja, assim a igreja também preparando encontrar com esse noivo, com Jesus, né, da forma que ele assim nos espera. O tópico 2, imagens que descrevem função. Então, a primeira aqui, nós falamos sobre as imagens que descrevem um relacionamento. Agora, a função, imagens que descrevem a função da igreja. Primeiro, a imagem, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Isaías 43, versículo 3, da mesma forma, Deus possui um povo debaixo do novo pacto, 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9. Geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios,
fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo todos formam a geração eleita. Amém, irmãos? Então, como o texto, né? Se vê, o apóstolo Pedro, categoricamente, ele faz aqui essa condição figurada da igreja como geração eleita. Então, quando na ocasião do antigo pacto, a antiga lei, no Velho Testamento, existia distinção, né? Você via ali que tinha separação, mas com Cristo, através do Novo Testamento, não existe mais. Não existe raça, não existe cor, como já foi dito aqui. Existe um só povo, existe uma só geração, uma só igreja. Amém? Graças a Deus. Olha só a importância dessa igreja, nesse novo pacto. Sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Olha como que é importante, irmão. Não é qualquer tipo de pessoa, mas é alguém que foi escolhido, separado para uma função, né, sublime. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, de Arão, para oficiar como sacerdotes da mesma forma ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, uma função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmos 141, versículo 2. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então aí, olha só a confirmação, né? Então, antigamente, os sacerdote, o levita, ele era o responsável em ofertar. As pessoas não podiam ofertar, elas teriam que levar a oferta até o sacerdote, e aí sim o sacerdote apresentar diante de Deus o sacrifício. E agora, na nova aliança, não tem mais necessidade, irmão. Não precisa os irmãos virem na igreja e falar: pastor, eu tenho aqui uma oferta, um sacrifício para entregar para Deus. Não, você mesmo pode entregar, através da sua oração. Assim como está ali, ó: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então, cada um de nós, irmãos, que já temos a consciência de que somos uma igreja, de que somos a noiva, de que somos a futura, né, a esposa de Cristo, que estamos nos preparando para esse grande evento, o casamento eterno. Então nós sabemos que nós temos um compromisso, assim como o salmista está dizendo ali, que as suas orações pudessem ser, né, recebidas como um incenso. Amém, irmãos? Então, nessa nova questão da aliança, o cristão tem um privilégio. Você vê como que é importante, irmão? É o privilégio. Isso não é para qualquer pessoa, é para quem pode, irmão. Eu posso dizer para você assim, que não é para qualquer um. Tem muita gente querendo ser esposa, mas infelizmente, irmão, só quem realmente deseja é que vai conseguir. Você vê que tem muitos casamentos que começam até bem, até se tornam ícones, né? Você vê
esse ano que se passou e quantos casamentos que a mídia, né, observava como exemplo, né? Quantos casamentos que ficavam destacados nas revistas, não, aquele ali é casal perfeito, mas que se rompeu, né? Quantos, né? Até foram matérias de jornais, enfim. Mas por que, irmãos? Porque não existe comprometimento. Como disse o presbítero Wilson, é só, faz parte do ritual ali, pronto, acabou, mas entra no ouvido e sai pelo outro, né? Acho que não tem nada, né? É só mais um quesito ali, não tem de fato o compromisso. Amém, irmãos? Então Deus espera uma igreja, uma esposa compromissada. Nós precisamos estar atentos a esses requisitos, porque muitos irmãos, como disse lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, né? Desculpa, capítulo 25, as virgens, né? Que estavam ali, aguardando o noivo, preparadas, eles não estavam despreparados, viu, irmãos? Eles estavam todos preparados, só que infelizmente estavam com poucas reservas. 10 noivos, 5 que estavam além das expectativas e 5 tipo, quem sabe cola, né? Tipo assim, vamos levando aqui do jeito que dá, né? E aí o que aconteceu? Infelizmente, quando elas menos pensaram, porque houve um atraso, né, na expectativa. Tardou o noivo, quer dizer, era proposital, irmão. Né? Houve um atraso proposital. Então, irmãos, então é importante nós entendermos isso aí. Não é só a questão, eu já aceitei a Cristo, eu já estou na igreja. Não, você tem que estar em constante preparação, em constante, né? Porque pode ser uma hora que o noivo chega e você não está esperando. Você vê como que é o negócio, né? Eu falo assim, uso eu de exemplo, né? Eu nunca cheguei na casa da minha noiva e ela estava despreparada, sempre estava lá. Você vê como que é o negócio, né, irmão? Né? E era o que minha mãe falava para mim, né? O ponto positivo. E assim também, quando ela pôde me cobrar também, eu sempre estava na situação, né, irmão? Então eu falo assim, e é dessa forma que é, irmãos. A gente não pode ser pego desprevenido, até porque a palavra de Deus já orienta. Então a pessoa fala assim, mas não sabia que o casamento era assim, pastor. O casamento você tinha que respeitar, o casamento você tinha que amar, o casamento você tinha que se doar, o casamento você não é mais solteiro, você casou, agora você tem compromisso, você tem que estar ali em constante entrosamento, né? Porque muitas vezes, irmão, tem gente que não acha que é dessa forma, acha que um casamento é assim, não, eu penso e acabou e pronto. Não vai dar certo. Agora, se tiver um relacionamento ali, ó, como eu posso dizer, o peso, né, que possa balancear, aí dá certo. É claro que são duas cabeças, são duas sentenças, mas assim, o Senhor Deus nos traz essa noite essa informação justamente para a gente cuidar, irmãos. Então, o terceiro, aqui no segundo tópico, né, a parte de C, também a igreja é tida como nação santa e um povo adquirido. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ambos os termos vêm adjetivados mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa, um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Amém, irmãos? Então, olha para você ver como que é importante nós entendermos que não somos uma igreja qualquer. Somos uma igreja exclusiva, né? Uma igreja que foi verdadeiramente comprada
com mais precioso valor, né, irmãos? Outra figura, corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa, primeiramente porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 12. Amém, irmãos? Então, a simbologia, a imagem da igreja na Bíblia em relação ao corpo de Cristo é dessa forma. Um corpo, como a gente tem o corpo do ser humano, né? Então, vários membros. E todos formam um só corpo, né? Assim é Cristo e também a igreja. Somos únicos em Cristo, né? Somos vários, cada um tem a sua maneira, mas somos um só corpo em Cristo. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constituem a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade, né? Você vê que interessante, irmãos? Então a gente precisa entender o seguinte: não tem ninguém melhor na casa de Deus, na presença do Senhor. Cada um tem a sua função. Você vê o nosso corpo, né? Você vê, são vários dedos, cada um tem um tamanho e cada um tem a sua função. Então é complicado, irmão. E outra, se o dedo aqui, está machucado, todo o corpo vai perecer, irmão. É assim também. Por isso que eu falo na igreja. A igreja, ela é um organismo vivo, é um corpo. Se um irmão está com um problema e a igreja não está sentindo, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque nós somos um corpo. Se estamos ligados, essa igreja tem que sentir. Assim é o contexto que nós estamos aqui a falar. Se somos uma igreja, temos que estar em constante, né, união, bem ajustado. O presbítero está passando lá um problema lá, mas vamos lá tentar ajudar o presbítero, vamos tentar levantar, vamos fazer alguma coisa, porque ele faz parte do corpo. Não, mas não. Muitos fazem isso, irmão. Infelizmente a igreja do século 21 tem feito isso. Não está aguentando mais nada não, deixa ela no cantinho lá. Não está muito animadinho não, deixa lá, né? Tem mais lá, vamos. Não, irmão, nós somos um corpo, nós não podemos desprezar. Jesus não desprezou ninguém. Todos, irmãos, que chegam até o Senhor, ele diz assim, que ele não jogava fora aqueles que o Pai desse para ele não lançaria fora, mas ele faria de tudo para manter essa pessoa próxima a ele. As imagens que descrevem a habitação. Nós falamos sobre as imagens, né, que descrevem a função. Agora, a habitação, irmãos. Tá? Primeiro, santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Como eu já falei na semana passada, muitos pensam igreja essa obra aqui, essa estrutura, essa obra de alvenaria, mas não é isso que a Bíblia fala, irmão. O que é a igreja? Não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Amém? Então olha aí, irmãos, a figura da igreja, agora como habitação,
ela também é o templo, mas não esse feito por mão de homens, mas esse que o próprio Deus o fez, cada um de nós. Essa é a igreja. Amém? A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus individualmente. Amém? Cada crente é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo santuário de Deus. Então, existe a questão da igreja individual, mas também a igreja, né, essa onde nós também fazemos parte, né, de forma corporativa. Isto é, também significa que Deus habita a igreja. Ela é seu templo. Esse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, irmãos. Então, olha só, irmão, não é só a questão, eu sou o templo de Deus, mas você está cuidando desse templo? Você está zelando desse espaço? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homem, nem também, de certo modo, em local sujo. Então ele está dando um alerta, ó, que se alguém não cuidar desse templo, Deus vai destruir. Quer dizer, a própria pessoa vai se dar a condição da destruição, irmãos. Porque Deus não vai habitar nesse templo. Ele não vai aceitar conviver dessa maneira. Então, por isso nós temos que entender. Então, é um perigo. A questão, né, que a gente vê hoje aí, venha como está e fica do jeito que você está. Não precisa se preocupar não, não precisa ter limpeza, não precisa mudar, não precisa... Não, a igreja, né, você vê, você gosta de habitar numa casa suja? Né, a gente sempre está fazendo manutenção, né, se está ali alguma coisa ali cheirando, não está cheirando bem, você já corre ali, já tira, já joga fora, já limpa, já passa um algo que purifica ali aquele espaço e tal. Assim também, irmãos, é a nossa vida, nós precisamos cuidar. Amém? A igreja também como casa de Deus, como a gente já tinha lido, né? A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Olha só, irmãos, então existe, né, uma condição que não é de qualquer maneira, irmão. A casa tem que ter ordem. Porque se não tiver ordem, cada um fazer da cabeça, fala, não, do jeito que está, não, vou fazer dessa forma. Por isso que eu sempre trago a orientação aos irmãos. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Que você obedecer na palavra de Deus, você vai estar fazendo tudo da forma correta. Muitas vezes você fala, não concordo, pastor, com essa coisa, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas o que a palavra de Deus nos fala, irmão? Que a gente tem que ter obediência. Obediência. Então, quando agora a gente lê aqui o apóstolo Paulo falando a Timóteo, é justamente isso, irmão. Nós somos chamados para sermos diferentes. Não podemos ser como o mundo, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, na ocasião, Paulo está orientando a Timóteo a permanecer, irmão. Não quer dizer porque, mas porque agora vai mudar? Não muda nada. A igreja continua sendo a mesma igreja que Jesus trouxe. Não porque, mas agora abriu uma igreja que agora pode. Pode tudo, irmão, só não pode entrar no céu. Pode todas as coisas, pode ficar tranquilo, né? Não. As igrejas agora tem tudo. Tem igreja que já falaram para mim, não, pastor, mas lá, né, eu fui numa igreja que tem uma prancha de surf lá em cima, lá assim, que o camarada, né? Tá tudo bem, ué, não tem problema não. Tem jogo de luz, tal, tem piscina, tem não sei o quê. Tem um camarada lá que falou assim, não, lá na igreja, lá termina o culto, vamos para a piscina. Tem a piscina, tu diz, os irmãos. Então, quer dizer, é uma questão que a gente não entende, irmão, né? Existe, sim, um propósito para tudo, né? Mas cada um no seu devido lugar. A igreja é igreja,
lazer é lazer, né? Cada um propósito que tem que ser diferenciado. Você vê, irmãos, como que é o negócio? Então, infelizmente, por conta disso aí, ó, você vai vendo que o que Jesus estava prevendo e já está acontecendo. Você vê, no capítulo 24, ele fala, olha, cuida, porque virão muitos no meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E com essa conversinha aí, eles vão enganar muita gente. É sim, irmão, vai enganar. E, se possível, até os escolhidos, até aquele que já está quase chegando no céu. O cara já está, presbítero Luiz Wagner, já está quase lá dentro assim, ó. Mas vai chegar uma proposta indecente assim, o cara vai falar, rapaz, né? Que coisa bacana, eu não sabia desse negócio não. E vai ficar fora do céu. Por quê? Porque a intenção do Satanás é justamente isso, irmão. É mudar as coisas, né? Você vê, um irmão falou para mim, falou, pastor, eu tive que fumar um brau para ganhar um irmão para Jesus Cristo. Eu falei, mas como assim, mano? Eu sentei lá, estavam os manos lá assim, aí para mim mostrar para eles que eu era de Deus, eu falei, dá um beck aí. Aí eu falei, irmão, você tá maluca? Eu falei, que obra é essa, irmã? Não, mas Jesus, o apóstolo Paulo falou, tem que fazer de doido para ganhar os doidos. Eu falei, irmão, tá conversa fiada isso aí. Tá errado, irmão, não pode ser assim. Está lá, porque essa é a intenção do Satanás, irmão. Aí o cara fala assim, não, mas Jesus mandou a gente pregar nos prostíbulos. Irmão, eu vou lá na casa de posição pregar, irmão. Se eu sabendo que aquele momento ali, aquela casa de orgia, tudo aquele negócio lá, o que eu vou fazer lá? Então é complicado, irmão. Então, irmãos, nesse contexto da imagem retratada da igreja, a casa de Deus, o apóstolo Paulo, né, organiza, porque casa de família. O que é uma casa de família? É uma casa organizada, aonde tem regras. Não é chega de qualquer jeito lá na casa do presbítero Wilson, lá, não, é uma casa de família, uma casa de respeito, uma casa onde tem regras. Chega na sua casa, né? Chega na minha casa, você tem uma casa de família. Não é uma casa qualquer. Então, por isso que o apóstolo Paulo orientou a Timóteo. Timóteo, presta bem atenção, tem organização, não é de qualquer jeito não. Ah, mas pastor, mas a gente tem que fazer um jeito para nós atrair mais gente aqui para a igreja. Vamos colocar ali uma piscina ali no fundo ali, depois nós vamos... Não tem, irmão, não tem. Jesus falou que não tem. Quem é o responsável em fazer com que essa igreja tenha crescimento é o próprio Espírito Santo de Deus, irmão. Nós não vamos inventar moda. Nós vamos fazer segundo a vontade de Deus. Então, ó, esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear do seu comportamento na sociedade. Amém, irmãos? Então, a igreja tem princípios. É como o Júnior estava falando, na faculdade lá, terminou, o pessoal queria comemorar as notas, as melhores notas que eles tiraram. Aí falou, ô Gessé, vamos lá no bar comemorar. Ele falou, não, eu vou para minha casa comemorar com a minha família. Aí a outra falou, ah, tá, é porque você é crente, né? Aí ele falou, não, é porque eu tenho um princípio mesmo. E lá não me cabe fazer festa nenhuma a respeito, porque na verdade eu tenho princípios. E ali foi, a conversa torou bem no pé, né? Quer dizer, o mundo vem tentando o quê? Ah, mas ó, você não pode fazer isso, né, Gessé? Quem disse que eu não posso? Eu posso fazer tudo. Mas me convém fazer? Será que o chamado que eu tenho em relação a essa proposta
né? Qual é o valor que tem aquilo que eu já alcancei de Deus como igreja? Você vê, no começo nós já lemos a respeito do que Deus depositou em nós, da nossa convicção, do nosso chamado. Ele nos chamou, hoje nós temos essa primazia de ser sacerdote real. Nós temos um contexto durante esse mundo aí, em que o mundo se envergonha. Você vai chegar diante do mundo e eles vão assim, ó. Eu falo porque eu chego em lugares, tem gente que até assim, ó, começa a arrumar as coisas e tal. E chegou o pastor, parece que o pastor é alguma coisa. Assim, né, os olhos, né? E querendo ou não, nós somos, irmão, nós somos os militantes dessa obra, nós somos os respectivos, como eu posso dizer, enviados de Deus, os comissionados. Onde você chegar, você não está trazendo você está trazendo a Cristo. Você está trazendo a Deus, a semelhança de Deus ali. Você está sendo o porta-voz de Deus. Então, por isso que o mundo, ele se arrepia. Fala, não, está chegando ali o proibido isso. Não aguento não. Porque na hora que chegar ali, cada batida ele vai tirar uma... Né? Por quê? Porque não tem como ser irrepreensível aquele que vive segundo a vontade de Deus, irmão. É um privilégio, irmãos, é privilégio. Então, se alguém olhar e tentar desmerecer você, não se permita. É um privilégio, nós da igreja, que já estamos escolhidos, já estamos com o nosso nome lá no livro, irmãos. Nosso nome está no livro, já está lá. A qualquer momento que a trombeta tocar, você vai estar trabalhando lá, ou vai estar dirigindo, ou vai estar lá, tá, o Silvio lá rebocando, daqui a pouco... Aí olha lá no balancinho, cadê o Silvio? O Silvio estava lá rebocando, o Silvio já foi embora. O cara corre lá, aí lá está lá o Luiz lá consertando lá, arrumando lá o guarda-roupa lá, já foi, né? A irmã Jéssica lá na loja lá, cuida com a Helena, já chega lá, a loja está vazia, mas cadê né? Estava ali a Jéssica, mas a Helena não está mais, a loja está vazia, mas está em outro, né? Olha lá o Alex, já sumiu o pastor. Aí eu corro na igreja, vamos correr na igreja, de repente foram tudo para a igreja, chega na igreja, a igreja também está vazia. Acabou. Por quê, irmãos? É um privilégio ser uma igreja, a igreja de Deus. Amém? Então, como último tópico, o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos, que se relacionam com Deus, e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos, que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Amém, irmãos? Deus habita em nós, somos a igreja, e Ele tem prazer, irmão, de habitar em nós, né? Não é como aquela igreja que não se manteve, e a palavra de Deus fala que entristeceu o Espírito de Deus saiu, e ela se tornou uma casa vazia, aonde os demônios que outrora habitava, retornando, trazendo mais 7 piores demônios do que ele, habitam aquela casa. Então, olha só, irmãos. Então, só para fazer aqui ressaltar uma situação aqui, irmãos, sobre a casa de Deus, algo que achou muito interessante, sobre a família, irmãos. Sobre famílias fracas e famílias fortes. Você vê que existe sim esse contraponto, né? Que tipo de igreja você quer ser? Que tipo de igreja que você está sendo? Uma igreja fraca ou uma igreja forte? Uma igreja que está preocupada em fazer a vontade de Deus ou uma igreja que está preocupada em fazer a vontade do homem? Né? Ah, pastor, mas o homem, estou me criticando, porque eu estou muito santo, estou fazendo muito e tal.
Mas e aí? Qual é a igreja que você tem sido? Porque essa igreja que anda segundo a vontade do ser humano é uma igreja que está ponto já, né, na verdade, do fracasso. Está em passos rápidos para o fracasso. Agora, a igreja forte que Cristo espera, aquela igreja que Ele comprou com o seu santo sangue, essa é a igreja verdadeira, irmãos, que Ele espera um dia receber no céu, como a sua esposa, né, que Ele tanto se doou. Amém? Vamos concluir a nossa lição? A hora já deu, né? São 9 horas. Vamos lá. Nessa lição aprendemos através das imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Qual é o seu papel? Qual é o seu chamado? É assim, irmãos. E é dessa forma que a igreja vai crescendo. A partir do momento que você vai sabendo do seu chamado. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então vamos revisar o conteúdo. Ficou alguma dúvida aqui, irmão? Os irmãos gostariam de perguntar? De repente, pastor, eu só falou um negócio que me deixou uma dúvida. Tem alguma coisa? Se não tiver, nós já vamos ali para a revisão, para ver se os irmãos, pelo menos, entenderam ali, irmão. Vamos lá. A primeira pergunta que o Júnior está colocando para nós ali. Ó. De acordo com a lição, como a igreja é descrita primeiramente? Então, qual é a primeira figura que a igreja é descrita aí na lição? Noiva de Cristo? É isso? Então vamos lá, coloca lá a resposta para nós, Juninho. Olha lá, ó. Primeiramente a igreja é descrita como uma virgem pura. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Foi a primeira coisa que a gente falou, né? A segunda pergunta, irmãos. O que a metáfora do rebanho de Deus ilustra? Qual é a ilustração? Como que você vê a questão do rebanho de Deus? O que os irmãos... O que é uma metáfora, né? O rebanho de Deus. O que significa rebanho de Deus? É a metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Amém, irmãos? Isso aí, parabéns. O que o Novo Testamento mostra a respeito da geração eleita? Olha lá, ó. O Novo Testamento mostra em Cristo, tanto judeus como gentios fazem parte de uma só geração ou raça por causa do que eles têm em comum em Cristo. Isso aí. Então, assim, não precisa ser uma resposta, o entendimento que é interessante, os irmãos entenderem o que a gente está... O que a expressão corpo de Cristo retrata? Quando fala corpo de Cristo, o que você vê na sua mente? Cada um tem sua função. Então, corpo de Cristo, membros, cada um tem sua função. Então, é uma unidade. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Retrata a igreja, né? E também membro de um corpo, tá bom? Como a igreja é retratada em sua forma corporativa? É a própria palavra fala corporativa, né? Quer dizer, é um corpo. Todos trabalham em função de todos. Não é um exclusivo. Não, todo mundo trabalha em função um do outro. Pode colocar lá, Julinho. Olha lá. Na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Amém? Então, é dessa forma que a igreja tem que ser, irmãos. Unida, em um só corpo, em um só espírito, né, vivendo uma só palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos encerrar. Fiquem sobre os seus pés, por gentileza, irmãos. Eu quero agradecer aos irmãos. E na semana que vem nós estaremos, né, estudando aí a próxima lição,
A lição de número 3, a natureza da igreja.